nobres discentes da Escola de Formação de Soldados. Eu sou o Tenente Rangel e hoje vamos trabalhar Direito Penal Militar, especificamente com o tema Teoria do Crime Militar. Antes de adentrarmos especificamente na teoria do crime militar, é importante destacarmos o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88, que prevê o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Este mesmo texto também é previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre o Código Penal Militar. Tanto no direito penal comum como no direito penal militar, que trata-se de um direito penal especial, podemos, a princípio, trabalhar de forma conjunta com três conceitos de crime. O conceito formal de crime trata-se da conduta prevista em lei penal passível de ser penalizada. Podemos utilizar como exemplo o artigo 240 do Código Penal Militar, crime de furto. Subtrair coisa alheia móvel, pena, reclusão de até 6 anos. Já o conceito material de crime é aquela conduta humana que gera perigo ou lesão ao bem juridicamente protegido pela lei penal. Se pegarmos o mesmo exemplo, o crime de furto, temos que o bem protegido pela lei penal neste crime trata-se do patrimônio. Logo, o patrimônio é o objeto jurídico deste crime. Ambos os conceitos são importantes para o direito penal. No entanto, não são suficientes para um estudo mais aprofundado desta ciência. Dessa forma, foi criado o conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime divide, de forma didática, o crime em partes. O ordenamento jurídico pátrio e a doutrina majoritária adota a teoria tripartite, em que fragmenta o crime em 3 partes: fato típico, antijurídico e culpável. Como foi dito, o direito penal militar trata-se de um direito penal especial. Dessa forma, Jorge de Assis define crime militar. Para Jorge de Assis, crime militar é toda violação acentuada ao dever militar e aos valores das instituições militares. Dentre esses valores, deve-se destacar os princípios da hierarquia e da disciplina, que, conforme artigo 42 da Constituição Federal, são a base das instituições militares. Para que tenhamos um crime militar, além do fato ser típico, antijurídico e culpável, há a necessidade de amoldar-se ao artigo 9º do Código Penal Militar. Loureiro Neto chama o artigo 9º do Código Penal Militar de elemento especializador. Este artigo 9º possui 3 incisos. Dentre eles, em apertada síntese, prevê o seguinte: o inciso 1º trata dos crimes propriamente militares. Já o inciso 2º trata dos crimes impropriamente militares e os crimes militares por extensão, praticados pelos militares da ativa. Enquanto o inciso 3º trata-se dos crimes militares próprios, impróprios e por extensão, praticados pelos militares da reserva e reformados, no âmbito estadual, haja vista que, por força da Constituição, civil não comete crime militar no âmbito da Justiça Estadual. Dessa forma, crime propriamente militar são aqueles crimes militares próprios, típicos da caserna. Jorge de Assis cita que crimes militares próprios são os crimes militares por essência, ou seja, são aqueles crimes que só possuem previsão no Código Penal Militar e só podem ser praticados, em regra, por militares e afrontam diretamente o dever militar. Podemos utilizar como exemplo o artigo 166 do Código Penal Militar, publicação e crítica indevida, ou o artigo 187, crime de deserção, ou o artigo 195, crime de abandono de posto.
Já o crime impropriamente militar ou crime militar próprio são aqueles crimes comuns por essência. No entanto, haja visto um artifício legal, aquele elemento especializador, tornam-se crimes militares. Esses crimes impropriamente militares possuem previsão no Código Penal Militar e correspondência no Código Penal Comum e podem ser praticados tanto por militar como por civil. Podemos utilizar como exemplo o crime de homicídio, que há previsão no artigo 205 do Código Penal Militar e artigo 121 do Código Penal, com o seguinte texto: matar alguém. Já os crimes por extensão são relativamente novos. Esses crimes foram trazidos à baila a partir do advento da Lei 14.391 de 2017. A Lei 14.391 alterou o artigo 9º do Código Penal Militar e trouxe para o direito penal militar todos aqueles crimes previstos na legislação penal brasileira. Como exemplo, o militar, antes que estava de serviço e que cometesse um crime de tortura, praticava um crime comum e, por conseguinte, era processado e julgado pela Justiça Comum. Atualmente, com o advento da citada lei, o militar que venha cometer um crime de tortura, estando em serviço, comete crime militar e é processado e julgado pela Justiça Militar competente. O tema tratado hoje trata-se de um tema de extrema relevância para o direito penal militar. No entanto, em poucos minutos não é possível exaurir todo o conhecimento sobre esse assunto. Dessa forma, é de suma importância o aprofundamento no tema com as sugestões de estudos elencadas no slide. Principalmente a leitura na íntegra do artigo 9º e das doutrinas citadas, como do Jorge de Assis, Loureiro Neto, Sr. Tenente Coronel Maurício e Sr. Coronel Gilmar. Bom estudo a todos!